Então diz assim: o rei Belsazar ofereceu um grande banquete a 1000 príncipes. Na presença dos 1000 bebia vinho. Belsazar, com gosto de vinho, ordenou que trouxessem os vasos de ouro e de prata de Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que bebessem com eles, e o rei e seus príncipes, suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que haviam trazido do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam com eles o rei e seus príncipes, suas mulheres e suas concubinas. Beberam vinho e louvaram os deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E naquela mesma hora saíram uns dedos da mão do homem e escreviam diante do candelabro sobre a parede do palácio real, e o rei via a palma da mão que escrevia. Então o rei mudou a sua cor e seus pensamentos se turbaram, e se desataram os seus lombos, e seus joelhos batiam um contra o outro. E o rei clamou em alta voz que fizessem vir os magos, caldeus e adivinhos, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que disser essa escritura e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura e terá um colar de ouro ao seu pescoço, e no reino será o terceiro. Amém, irmãos? Podem se assentar, por gentileza. Irmãos, esse texto ele fala sobre um acontecimento há muitos séculos atrás, com um grande príncipe, filho de Nabucodonosor, o rei Belsazar, imperador da Babilônia, o maior império, da história mundial, um império que no sonho da estátua que o rei Nabucodonosor mesmo teve, que Deus o deu, ele era a cabeça de ouro, Então era um império grandioso. O ouro é o material mais nobre, o que mostra a característica daquele reino tão poderoso, Agora, irmãos, nós vemos aqui que o rei Belsazar, ele foi criado por Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele teve experiências com o Deus de Israel, porque Deus deu aquele sonho para ele, e depois Deus permitiu que ele passasse por uma experiência muito difícil, onde ele se tornou um animal, Ele passou por uma experiência muito terrível, onde Deus quebrou o orgulho dele, mostrando que acima de Deus não tem ninguém, acima do Deus de Israel não existe ninguém, e o Deus de Israel é aquele que criou todas as coisas. Mas o Nabucodonosor, por ser o maior imperador do mundo, achava que ele estava protegido pelos seus deuses, que na Babilônia não eram poucos. Porém, irmãos, Deus mostrou para o rei Nabucodonosor que não existe ninguém acima dele, que ele é o Deus soberano, que deu a ele o poder que ele tinha. E quando ele caiu do seu governo e ficou 7 anos numa posição muito ruim, no final daquele período, Deus devolveu-lhe o entendimento, e ele se humilhou e reconheceu que só existe um Deus em todo o universo, que é o Deus de Israel. Veja que coisa poderosa. Só que nós vemos que o filho do Nabucodonosor não aprendeu nada dessa lição do pai dele, não entendeu nada do que é quando você tem a oportunidade de estar em contato com o Deus verdadeiro. E isso foi um problema muito grande para ele, porque o orgulho dele parecia um orgulho maior do que o pai dele tinha. Ele teve a ousadia, a audácia de pegar todos os utensílios da casa de Deus que foram trazidos pelo rei Nabucodonosor, todos os utensílios do templo de Salomão, mais de 5.000 utensílios, e levou para a Babilônia. E esse filho do Nabucodonosor pegou várias coisas desses utensílios
e colocou, introduziu em sua festa pagã, colocou junto com os seus deuses, com a sua idolatria, desconsiderando a quem pertencia ao que aqueles objetos representavam no mundo espiritual, e a quem era endereçado aqueles objetos, para a adoração. Ele não aprendeu uma lição importante que o pai dele passou e entendeu, que com o Deus verdadeiro, com o Deus eterno, com o Deus soberano, nós não podemos brincar com a sua soberania, e muito menos desdenhar de tudo aquilo que é sagrado aos seus olhos. E irmãos, a situação foi muito difícil para ele, porque o pai dele ainda, diante daquela arrogância, construiu aquela estátua, mas ele se humilhou. Deus encontrou Nabucodonosor um coração que poderia trabalhar e transformar, para que ele pudesse ser convertido o seu coração, para reconhecer o poder do Senhor eterno. Porém o seu filho, pelo que a Bíblia mostra, ele não tinha essa possibilidade. Esse coração, Deus não o encontrou nele. A arrogância dele foi maior. E quando ele estava ali se banqueteando, bebendo vinho, nos utensílios da casa do templo do Senhor de Salomão, Deus se manifestou e colocou aquela mão que escreveu na parede. E nós sabemos, irmãos, que quando Deus se manifesta, as coisas mudam, não é verdade? As coisas, a realidade fica evidente para nós. E aquela situação deixou aquele homem que era tão poderoso, que manifestava uma glória tão grande, estava como o detentor do poder do império mundial. Mas naquele momento que aquela mão invisível, aquela mão que apareceu, escreveu na parede, aquele poderio todo acabou. Aquela arrogância foi colocada por terra, e os lombos daquele homem se fragilizaram, os seus joelhos começaram a tremer, porque Deus tinha se manifestado. E qual que foi a escrita, na parede? Aquela escrita na parede foi um juízo para ele, porque ele mexeu com coisas que ele achava que era como os seus deuses, e não era, irmãos. Todos aqueles utensílios sagrados pertenciam ao Deus verdadeiro. E Deus, a Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer. E aquela situação deixou aquele homem diante do juízo do Deus eterno. Como ele não tinha ninguém que interpretasse aquela escrita, nenhum dos seus sábios, das pessoas estudiosas do seu reino, conseguiam decifrar aquele código. Foi chamado um homem que estava inteiramente interligado com aqueles utensílios sagrados. O Daniel, o profeta Daniel, foi chamado para fazer a interpretação daquela escrita na parede. E aquela escrita, ela trazia um juízo muito severo sobre aquele homem que brincou com as coisas de Deus. Então, ali no versículo 24, dê uma olhada ali, no versículo 24, a Bíblia está dizendo: então, de sua presença foi enviada a palma da mão que esculpiu a escritura, e a escritura esculpida é Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. A interpretação do negócio é: Mené, Deus contou o teu reino, e ele foi colocado para o fim. Tekel, pesado tem sido na balança, e foste encontrado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Então Belsazzar mandou vestir a Daniel de púrpura, e colocou em seu pescoço um colar de ouro, e mandou apregoar no reino que ele era o terceiro maior na Babilônia. E naquela mesma noite foi morto Belsazzar, o rei dos caldeus, e Dário da Média tomou o reino, sendo de 62 anos. Irmãos, então aquele homem que se achava intocável, uma pessoa que não entendeu que o Deus verdadeiro já tinha manifestado a sua glória no reino do seu pai, ele brincou com coisas sagradas, com o nosso Deus não se deixa escarnecer, e o juízo veio
muito forte contra a sua existência, que naquela mesma noite o reino dele foi tomado pelos medos e persas, e ele morreu naquela noite. O que esse texto mostra para nós, irmãos? Mostra que em toda a palavra do Senhor nós vemos uma grande diferença entre o Deus verdadeiro e os deuses das nações. Quando Deus foi julgar o Egito, o antigo Egito, por ter escravizado a nação de Israel por 430 anos, ali Deus também exerceu um juízo severo sobre os deuses da Babilônia, do Egito, e também sobre o imperador, o faraó. Deus mostrou para o faraó que coisas sagradas que pertencem ao Deus verdadeiro, não se podem brincar com essas coisas, porque o Deus verdadeiro é diferente dos deuses das nações. Os deuses das nações, as pessoas colocam aonde querem, carregam, mas o Deus eterno, irmãos, do qual nós estamos aqui adorando, é um Deus poderoso, que está acima de todas as coisas. Nós cantamos aqui para o nosso Deus, mas nós precisamos compreender que Deus eterno, a Bíblia mostra para nós, numa linha muito significativa, a diferença entre a religião das pessoas mundanas, das pessoas pagãs, das pessoas que não estão servindo ao Senhor verdadeiro, e aquele contato que nós temos com Deus eterno. Quando você entregou a vida para Jesus, Deus estava abrindo seus olhos para que você compreendesse que você está servindo a um Deus verdadeiro, ao único Deus verdadeiro. De repente você passou anos se dobrando a imagens, independente da religião. Aqui no Brasil que impera é o catolicismo, né? A religião predominante. Mas nós temos no mundo diversas religiões, dos quais as pessoas adoram. Existem lá nos países do Oriente estátuas gigantescas, irmãos, gigantescas mesmo, que foram construídas pela mão humana para adorarem os seus deuses, assim como Nabucodonosor fez uma estátua para adorar a si mesmo, o seu reino. Também o mundo tem levantado estátuas para serem adoradas em todos os lugares, mas fica evidente que quando o Deus verdadeiro se manifesta, não existe Deus humano que possa ficar em pé. Quando o Deus Todo-Poderoso toca numa pessoa, por mais que seja grande a sua ideologia, a sua cultura religiosa, nada disso se subsiste quando essa pessoa tem um contato direto com Deus verdadeiro. Não foi assim que aconteceu com você? Quantos anos você viveu longe do Senhor Jesus? Quantas imagens você adorou? Em quantas coisas você creu? Mas naquele momento que você teve um encontro com o Senhor Jesus, as coisas mudaram. Sabe por quê, irmãos? Porque é o Deus verdadeiro, é o Deus eterno. Nós podemos aprender uma lição muito boa aqui nesta manhã. Nós estamos no final dos tempos já. As coisas que o Apocalipse diz ali estão para já começarem a acontecer na humanidade. E nós vamos ver mais uma vez o Deus eterno entrando em ação com o seu juízo e com o seu poder, para uma humanidade caída, que ainda não aprendeu a respeitar o sagrado do Deus verdadeiro. Irmãos, nós sabemos que o Deus eterno é um Deus pessoal, que gosta de ter contato conosco, gosta de estar com a humanidade, gosta de ser adorado e respeitado pela humanidade. Mas nós vemos que a humanidade, ela zomba das coisas do Deus eterno. Eles brincam com as coisas de Deus. Aqui no Brasil já teve políticos que entraram dentro de igrejas, querendo derrubar as coisas, tentaram fechar portas de igrejas, porque eles não entendem a questão do sagrado, do Deus eterno e poderoso. E nós que hoje estamos aqui aprendendo as coisas do Deus verdadeiro, não podemos brincar com as coisas de Deus, não podemos brincar com a palavra do Senhor. De repente você está há anos na igreja. Será que os nossos filhos estão aprendendo a temer o nosso Deus da maneira como nós tememos? Será que os nossos filhos estão aprendendo a levar o seu conhecimento espiritual do Deus eterno como nós estamos levando? Nós vemos que o rei Nabucodonosor perdeu a oportunidade de ensinar seu filho, perdeu a oportunidade de ensinar o príncipe sobre
a experiência poderosa que ele passou com o Deus de Daniel? Será que os nossos filhos estão aprendendo a temer o Deus verdadeiro? Será que os nossos filhos estão sendo ensinados para respeitar o Deus eterno? Porque é uma diferença muito grande, irmãos. Quando o Deus verdadeiro se manifesta, ninguém consegue ficar neutro ou continuar com a sua soberba ou com o seu orgulho. Será que nós estamos sendo pessoas dentro de uma igreja evangélica que estão tendo a oportunidade e estamos aproveitando para temermos o Deus eterno da maneira como Daniel temia, da maneira como os apóstolos de Jesus temeram, da maneira como os nossos pais temeram a Deus? Nós que somos filhos, nós que estamos aprendendo nossa juventude, que está dentro da nossa comunidade, será que nós estamos aprendendo a temer e respeitar o Deus verdadeiro da forma que os nossos pais respeitam? Essa é a nossa responsabilidade, levar os nossos filhos a compreender profundamente quem é o Deus que nós estamos servindo. Porque, irmãos, a palavra do Senhor mostra que o orgulho precede a queda. E muitas vezes nós somos orgulhosos, nós somos resistentes à manifestação clara do poder de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso andar com Deus. Hoje Deus está nos chamando para termos uma atitude diferente do rei Belsazar. Aquilo que é sagrado para Deus, que você sabe, você precisa respeitar. O seu filho precisa respeitar. Quantos filhos de crentes, irmãos, que sobem o altar, dormindo com as namoradas? Quantos filhos de crentes que hoje não respeitam o Deus dos seus pais, não aprenderam a ter uma vida com Deus, não aprenderam a ter uma vida de oração, não têm o temor que os seus pais têm em relação ao Deus que eles servem. Nós precisamos educar nossos filhos dessa forma. Você que está visitando hoje a comunidade, hoje você está tendo a oportunidade de aprender sobre o Deus verdadeiro, que é diferente dos deuses das nações. É um Deus que não se deixa escarnecer. Teve um rei de Israel que encheu Israel de idolatria, colocou imagens, altares e todos os deuses da Babilônia, do antigo Egito, deuses da Síria, deuses dos cananeus. Encheu o país de Israel com a idolatria. E Deus foi orientando ele, repreendendo ele, orientando e repreendendo. Porém, ele fechou o coração, endureceu o coração de uma forma tão grande como Belsazar fez. Deus levantou um profeta quando ele estava lá no altar de um dos deuses dele adorando. Deus levantou um profeta e o profeta chegou e gritou alto diante daquela adoração pagã e disse, e Deus usou aquele profeta para lançar um juízo sobre aquele homem rebelde. E aquele homem levantou a mão e mandou prender aquele profeta. Só que quando ele levantou a mão dele endureceu, ele não conseguia voltar o braço mais para o seu corpo. E no mesmo momento, aquele altar de idolatria foi rachado ao meio, porque aquele homem tinha se dado de frente com a ira do Deus verdadeiro, quando o sagrado é desrespeitado, irmãos. Quando as coisas de Deus são ignoradas e colocadas de lado. Nós vemos na Bíblia claramente que o Deus eterno não é o mesmo Deus pagão da humanidade. É um Deus poderoso, é um Deus de amor e misericórdia, que dá oportunidades para nós hoje. De repente existe uma idolatria em nossos corações ainda. Existe algo que ainda nos afasta do nosso Deus. Existe algo que muitas vezes não nos deixa praticar aquilo que temos aprendido como filhos do Deus verdadeiro. Mas nós precisamos entender que o Deus que nós servimos é o Deus poderoso, é o Deus de milagres, é o Deus de amor. É tanto amor que você estava lá no pecado da idolatria e Deus te trouxe. Tanto amor que você às vezes era ateu, não acreditava em nada, e Deus mostrou o amor dele para você. E hoje você está aqui adorando ao Senhor. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, que nós fomos chamados para adorar
ao Deus dos deuses, ao Deus soberano, ao Deus de amor, mas um Deus zeloso pelas suas coisas e pelo seu povo, zeloso para com a sua soberania. Irmãos, lá no catolicismo, às vezes as pessoas colocam o santo de ponta cabeça quando não fazem alguma coisa que eles querem. Quando se tem uma situação como essa no mundo, você percebe, irmãos, que essa questão da adoração, ela é uma coisa que ela não é objetiva, mas com Deus nosso não dá para fazer essas coisas. Então Deus quer que nós o reconheçamos como o Deus poderoso, o Deus verdadeiro, aquele que não dá para brincar com as suas coisas, porque a humanidade, irmãos, está acostumada a lidar com os seus deuses da forma que eles acham melhor, mas o Deus de Israel, o Deus dos cristãos, o Deus dos evangélicos, não é assim. Quando Deus chamou você para servi-lo, Ele espera que você leve isso muito a sério. De repente faz tempo que você está sendo chamado e convidado para servir o Deus eterno, mas você está resistindo, você não está entendendo. Deus está te dando uma grande oportunidade de fazer algo grandioso diante do Deus poderoso. Veja o Daniel, irmãos. Daniel estava escravo num país de idolatria, mas ele preservou o conhecimento dos seus pais, o sagrado. Quando ele entrou na Babilônia, já colocaram para ele comer banquetes oferecidos aos deuses, e ele disse: eu não posso fazer isso, porque o Deus verdadeiro nunca iria perdoar que eu fizesse uma coisa dessa. Eu preciso preservar o sagrado na minha vida, a santidade do Deus que eu aprendi a servir. E isso foi o diferencial para o Daniel, que era ainda um adolescente quando chegou na Babilônia, e aqui o Daniel já estava idoso. E Deus mostrou através do poder dele na vida do Daniel, que o Daniel era um homem que servia ao Deus dos deuses. Lá na empresa onde você está trabalhando, Deus quer mostrar para a sua empresa quem é o Deus dos deuses. Lá na tua família, Ele quer mostrar para os seus parentes quem é o Deus que você está servindo e quem você está venerando todos esses anos. Então você precisa entender, nós precisamos compreender, irmãos, que o Deus verdadeiro é o Deus criador de todas as coisas, e Ele não deixa se escarnecer. Nós que somos filhos de pais evangélicos, não podemos brincar com Deus dos nossos pais. Lá na escola você precisa levar a sério a tua fé, porque senão você vai escarnecer do Deus verdadeiro, e você corre um risco de chegar numa situação como chegou Belsazar, uma situação irreparável, irmãos. Irmãos, a Bíblia fala que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se nós brincarmos com as coisas de Deus, se nós não levarmos Deus a sério, nós estamos fazendo como Belsazar, escarnecendo do Deus eterno. E nós vemos pela palavra do Senhor que todos os que tomaram esse caminho tiveram a destruição ao seu encontro. Então hoje você está na comunidade, você está numa igreja evangélica, você pode levar o nosso Deus a sério. Você pode guardar as coisas de Deus no teu coração com seriedade. Você pode tomar uma decisão como seu pai tomou, a sua mãe, de levar Deus a sério na sua vida. Vim na sexta-feira para orar, na terça para aprender a palavra desse Deus verdadeiro. E o amor de Deus vai recair sobre você e vai te proteger. E Deus vai abençoar tua família, teus parentes, por você. Mas você precisa urgentemente entender que nós estamos servindo a um Deus zeloso e poderoso, irmãos. Não dá para ficar entra e sai. Não dá para ficar pensando, será que eu bebo vinho, cachaça, cerveja, ou eu sirvo a Deus? Não dá para ficar em cima do muro. Será que eu ouço músicas mundanas que são consagradas aos ídolos, ou eu ouço as músicas que agradam ao Deus verdadeiro? Será que eu levo uma vida de santidade, ou eu me entrego ao pecado?
nós não podemos ter esse duplo pensamento, porque nós precisamos compreender que o Deus verdadeiro nos encontrou. O Deus verdadeiro espera uma comunhão como Daniel tinha com ele. Quando foi decretado na Babilônia que não podia orar mais, a não ser aos deuses, a não ser ao rei, o Daniel falou: eu vou continuar orando ao Deus verdadeiro. E ele foi jogado, recebeu uma sentença de morte, por tomar uma decisão de servir a Deus de verdade. E Deus honrou ele, irmãos. Deus fechou a boca dos leões. E Deus colocou Daniel como um grande homem lá no maior império do mundo. Será que nós estamos levando a sério a nossa vida com o Deus verdadeiro? Você que é visitante, hoje você tem a chance de fazer uma aliança com esse Deus poderoso. Ter a chance de criar seus filhos no caminho do Senhor. Você quer seus filhos dançando funk, suas meninas dançando funk, colocando um shortinho, ou você quer que elas andem em santidade? Você precisa escolher e tomar uma decisão. Você quer ver ela dançando música no TikTok de shortinho, ou você quer que ela esteja adorando ao Senhor aqui no Kairos? O que você deseja? Você quer que o teu filho esteja nas bocas de fundo, tendo que buscar ele 3 da manhã, com o olho vermelho, já com a sua mente perturbada, porque as drogas estão destruindo, ou você quer ele tocando no louvor e adorando ao Senhor? O que você quer? Hoje você precisa tomar essa decisão, ao lado de Jesus, ao lado do Deus eterno, e ensinar a nossa geração, irmãos, a sermos mais adoradores de Deus do que nós. Num culto de domingo, os nossos filhos não podem estar mascando chiclete com o olho aberto aqui, porque isso mostra o vazio da vida espiritual deles. Significa que eles não estão orando nada em casa, que quando a música começa a tocar, eles não conseguem sentir a presença de Deus, porque eles estão muito longe do Deus verdadeiro, mesmo dentro da igreja. E aí nós vamos passar, irmãos, e será que os nossos filhos serão mais adoradores do nosso Deus do que nós? Será que eles terão mais temor? Será que eles levarão mais a sério o sagrado do que nós levamos? Ou de repente a nossa fé, o nosso temor vai morrer conosco e vai para a sepultura? Depende de nós fazer isso. Depende de nós, irmãos, se nos posicionarmos em casa, porque os nossos filhos não vão levar Deus a sério se nós não levamos. Se você vir na igreja quando você quer, o teu filho vai vir quando ele quiser. Se você não levar a sério uma vida de oração na tua casa, que o teu filho veja você orando, ele nunca vai orar. Se ele não vê você fechado no teu quarto, gastando tempo jejuando, ele nunca vai jejuar. E todo esse temor que nós carregamos, vamos levar para a sepultura. E o Deus verdadeiro vai tomar decisões em relação à nossa geração. Decisões que podem ser poderosas, podem levar nossos filhos a abalar São José dos Pinhais, Brasil com o poder de Deus. Ou nós vamos infelizmente ver nossos filhos brincando com o sagrado, e de repente, irmãos, infelizmente eles receberão um juízo, porque Deus verdadeiro nunca vai se deixar escarnecer. Seu nome sempre vai ser honrado, seu nome sempre vai ser glorificado, nem que seja debaixo de juízo poderoso. Irmãos, o Apocalipse está para abrir suas portas, para as coisas começarem a acontecer, e nós sabemos que o Apocalipse é o juízo. O arrebatamento vai acontecer rapidamente, não vai dar tempo de se arrepender, nem de consertar as coisas para o Deus verdadeiro. Hoje é a nossa oportunidade. Hoje Deus está te chamando e te convidando. Respeite o Deus verdadeiro, respeite a minha pessoa, de verdade, porque eu sou um Deus poderoso e zeloso. Ah, irmãos, se a humanidade quisesse esse Deus verdadeiro, não é verdade? Se a humanidade quisesse se render ao Deus poderoso, ia ter curas como você teve, iam ter filhos aqui adorando ao Senhor como os nossos estão, com temor, com adoração. Eu aos 14 anos de idade não respeitava ao Deus da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma mulher temente a Deus, sempre foi uma mulher que levou Deus a sério.
Ainda com a sua pequena força, ela sempre conduziu 4 filhos sozinha, junto com a minha avó, ao caminho do Evangelho. Até os 14 anos eu ia na igreja, e eu mascava chiclete, e eu zombava dos irmãos que iam cantar e erravam, e eu brincava na hora do culto, e eu não orava, e na escola eu era o pior aluno que tinha, era um cara bagunceiro, era um cara sem respeito com ninguém. Um dia o Deus poderoso cruzou meu caminho. Eu me converti dentro de casa, num domingo. A minha mãe foi para a igreja, eu fiquei com meu pai. E quando ela voltou, ela me viu lendo a Bíblia. Quase que ela repreendeu, porque ela nunca viu aquilo, né? Ela falou: ué, o que está acontecendo? Você está lendo a Bíblia? Irmãos, que tristeza! Que tristeza para uma pessoa que foi criada no Evangelho. Mas aquele dia em casa, Deus transformou minha vida. Deus tocou meu coração em casa. E eu comecei a ler a minha Bíblia. E Deus mudou minha vida de domingo para segunda. E a mudança foi tão radical, mas tão radical, irmãos, que eu nunca mais parei de orar. E nunca mais parei de ler a Bíblia. E comecei a tirar as melhores notas na escola, e comecei a evangelizar os colegas, e o meu pai ficou tão assustado, que ele ficou com medo de eu ficar louco, porque eu estava levando Deus poderoso a sério, eu estava levando Deus a sério. E irmãos, foi uma mudança poderosa, o Deus verdadeiro entrou na minha história, e eu não consegui mais largar Ele. Eu não conseguia não orar. Eu não conseguia não ir para a igreja. Eu não conseguia não ler a Bíblia. Porque o Deus eterno tinha entrado na minha vida. Eu não conseguia mais fazer arte. Eu não conseguia mais aprontar na escola. Eu não conseguia mais ser um aluno ruim. Porque o Deus poderoso entrou na minha história. Eu não conseguia mais fazer as coisas erradas. Porque Deus estava no meu coração. Como está a sua vida diante do Deus verdadeiro? Essa é a tua oportunidade. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Gostaria que o grupo viesse aqui cantar aquele último hino que eles cantaram, né, irmãos? Que fala da majestade de Deus. Hoje você tem a oportunidade, meu amigo, minha amiga, de abrir teu coração e dizer: eu quero esse Deus na minha vida. Eu não quero mais brincar com o sagrado. Eu não quero mais vir na igreja de vez em quando me dá na telha. Eu quero ser um servo do Deus verdadeiro. Eu quero levar Deus a sério. Eu quero ser amado por esse Deus poderoso. Ah, irmãos, tem tanta coisa para fazer na obra. Eu falo para o João e Helena, eu já tive tanta oportunidade de servir a Deus, mas vocês não terão de repente todos esses anos. Comece já a fazer a obra do Senhor. Feche os teus olhos, vamos adorar esse Deus verdadeiro, irmão.